deixaram a bucha pra mim, né? Mas todo mundo colocou na Libertadores direto o Bragantino aqui. É o que falta hoje no futebol brasileiro, é você não contratar o cara porque ele está disponível no mercado. Você buscar realmente um treinador que faça alguma diferença. Acho que todo mundo errou, né? Apesar que É o famoso erramos. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. E hoje, é dia de reagir às próprias previsões, né? Eu tô aqui de novo com Luana Maluf do 1-0 feminino. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada, eu tô aqui para provar que eu tava mais ou menos certa. Mais ou menos. E tô aqui também com o Marcos Monteiro, editor lá do OneFootball, lá da Alemanha, diretamente aí pro nosso canal aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcos. Fala, Lucas. Fala, Luana. É dia de passar vergonha, né? Vamos combinar. Vamos começar pelos primeiros colocados, que foi a grande discussão que a gente teve aí no último vídeo. Você que não assistiu, tô colocando aqui, apareceu. Se quiser dar uma olhada, só pra falar que eu não tô mentindo, né? Nós apostamos os primeiros colocados do Brasileirão e acho que foi unanimidade, né? Todo mundo falou do Flamengo, que todo mundo esperava que ganhasse, mas não do jeito que foi. Acho que alguém aqui esperava, ou eu tô falando bem, alguém esperava que fosse tão sofrido assim pro Flamengo aqui, Acho que foi o óbvio, né, que aconteceu no fim das contas, tanto que a aposta de todo mundo foi no esperado. Mas o sofrimento a gente não esperava de forma alguma, porque, enfim, é o Flamengo, o elenco mais poderoso do Brasil. Mas a prova é isso, por ser o elenco mais poderoso, a expectativa era que vencesse na temporada que a gente teve, o Palmeiras vencendo a Libertadores, abrindo mão do brasileiro ali, depois que viu que não tinha mais o que fazer, o Grêmio envolvido com a Copa do Brasil. Realmente era uma temporada pro Flamengo, assim, deitar, né? E abrir uma distância absurda, e não conseguiu, para ver como as coisas não estão muito bem por lá, né? Eu acho que você abriu um ponto interessante de se colocar, né? O Palmeiras, que foi uma aposta de todo mundo aqui entre os 6 primeiros colocados, inclusive foi o seu segundo colocado, né, Lu? Ficou em 7º colocado, mas não foi uma decepção. Acho que é algo que, conforme o desenrolar da Libertadores, a gente já esperava esse abandono do Campeonato Brasileiro. Então não pode falar que a gente errou, né? Agora, RB Bragantino, a grande aposta, entre aspas, de todo mundo. Eu vou deixar essa pro Marcos. Marcos. Eu acho que tem que deixar pra ele mesmo. Marcos, segundo colocado no RB Bragantino, eu quero deixar essa pra você vai me falar. O que aconteceu? Deixaram a bucha pra mim, né? Mas todo mundo colocou na Libertadores direto o Bragantino aqui. Cara, se você pegar a tabela do segundo turno do Brasileirão, o Bragantino ficou em 5º, entendeu? Então, assim, não tá tão errado. Só que o problema é que os caras perderam o treinador lá no começo, né? Daí, acabou com o planejamento e tal. Então, assim, dá um meio certo nessa aí, vai. Como você tinha dito, né? Se você trocar o Internacional ali, vou colocar a sua tabela, que essa foi a aposta do Marcos para ter no começo da temporada aí, no começo do campeonato. Se você trocar o Internacional pelo RB Bragantino, foi muito próximo. Inclusive, o Marcos foi o único que acertou o São Paulo entre os 6 primeiros, né? Ninguém apostava realmente no São Paulo brigando pelo título. O Diniz decepcionar, né? Claro que o cara ia ficar entre os 6 primeiros. Mas assim, qual que você acha que foi o mérito do São Paulo aí pra surgir? Além do demérito dos outros times, né? Que você tem que considerar também que foi um campeonato brasileiro um pouco abaixo do esperado. Qual que você acha foi o mérito aí do São Paulo pra conseguir brigar tanto pelo título até o final do campeonato? Cara, é complicado falar, né? Porque, igual a Luana falou lá no começo, foi uma temporada muito fora do comum, assim. Então a gente teve, o Palmeiras abriu mão depois de um tempo, o Flamengo ficou naquela vai, não vai, trocou de treinador e tal. Tem uma coisa que é legal falar do São Paulo, é que se reclama muito no Brasil que não dá tempo pro treinador, né? O São Paulo garantiu o Diniz ali, cara, até onde deu, assim. Eu acho que um dos méritos do São Paulo, até sacanagem falar isso, mas foi não ter torcida no estádio, senão o Diniz tinha caído muito antes, entendeu? Mas o São Paulo deu espaço pro Diniz trabalhar, e querendo ou não, teve um momento ali que deu certo, né? Que o time tava jogando bem, tava encaixado, mas daí faltou elenco, o jogador tava desgastado, o calendário tava muito complicado também, né, cara? Tava tendo jogo direto, o São Paulo foi longe na Copa do Brasil, né? Caiu nas quartas pro Grêmio só. Então o São Paulo ficou durante muito tempo disputando 2 campeonatos. E o elenco do São Paulo é curto. Então acabou que não deu certo. Mas se a gente fosse analisar em condições normais, cara,
talvez o São Paulo não tivesse liderado por tanto tempo, igual liderou, né? Só para completar o que o Marcos está falando, eu acho que a gente consegue dividir a temporada do São Paulo em recortes muito específicos. E entre as coisas que ele citou, eu acho importante a gente lembrar que o São Paulo é um time que está na fila há muito tempo, e só quem já viu times grandes na fila entende o peso que tem isso dentro do clube. Então, como os jogadores reagem a isso, quando o time começa a ir mal, né? Porque, claro, nenhum time consegue, ainda mais em mais de um ano de pandemia, ser tão regular. Essa instabilidade que atinge o São Paulo tem muito mais poder em cima do São Paulo do que teria em outro time, porque a pressão é muito grande lá dentro. Acho que toda a questão política que envolve o São Paulo, a questão de troca de presidência, de banca não banca o Diniz, a sombra do Rogério Ceni, o Diniz só teve paz para trabalhar quando o Rogério falou não, né? Ou melhor, quando o Rogério disse sim ao Flamengo, que foi a partir deste momento que a torcida do São Paulo resolveu abraçar o Diniz. Mas é aquilo, não adianta pegar e supervalorizar esse elenco do São Paulo, porque não é um mega elenco, não são os melhores jogadores do Brasil. É um elenco ok, que se quiser disputar alguma coisa vai precisar de muito mais, e que, assim, dependeu, assim como outros times, da sua base, né? Teve que descobrir meninos ali que, de repente, conseguiram responder nas posições, mas mesmo assim, né? O São Paulo teve uma Luciano dependência ali por um bom tempo, até porque, você olha, agora que o Pablo teve que voltar, é um Deus nos acuda, apesar de ter preocupado um pouco o Flamengo ali na última rodada, é aquilo, é um time que deixa muito a desejar, e é isso, é fila, é muito do que o Marcos falou. Então, eu realmente acho assim, o São Paulo, ele foi uma surpresa por chegar onde chegou. Mas a expectativa, acho que de todo mundo aqui, né, foi São Paulo ou fora do G6, ou só o Marcos que colocou ali no G6, porque era isso que se esperava. Eu acho interessante que são dois times que tiveram meio essa característica de... Ninguém acha que o time é ruim, mas a gente esperava que eles brigassem ali pela meio de tabela, um meio de tabela brigando pela Libertadores. Porque o São Paulo, numa situação, eu concordo com o que você disse, situação bem específica, e o novo Internacional que chegava com o Kudê lá no começo do Campeonato Brasileiro, e ninguém sabia o que esperar do time. Até eu chutei o Internacional na quarta posição, mas foi uma aposta muito assim, arriscada, né? Mas por conhecer o trabalho do Kudê e por ver o time do Internacional com um time estruturado, bem estruturado, mas assim, coisas aconteceram que ninguém se esperava, por exemplo. Thiago Galhardo fazendo gol, assim, 3 gols por rodada. E depois da saída do Kudê, que ele vai para o Celta de Vigo, a chegada do Abel, se você reperguntasse para mim agora o que acontece com o Internacional, eu nunca falaria que chegaria em segundo. Eu esperava uma queda que só foi acontecer na última rodada, na penúltima rodada, né? São duas coisas, são times que a gente não esperava, como esses dois, e alguns times que a gente esperava foram muito afetados pelo calendário, né? Tipo, Grêmio e Palmeiras aparecem em todos os G6, todos. Só que são times que foram bem na Libertadores e times que foram bem na Copa do Brasil. Então são times que não tiveram elenco para carregar um brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores nas costas. Eu não sei se vocês concordam, mas a gente ter chutado o Grêmio, não foi, o Grêmio e o Palmeiras não pode nem ser considerado erro, né? Porque também a gente não esperava um Palmeiras campeão da Libertadores. Tirando a Lu, que eu sei que a Luana sempre... Eu esperava. A Luana acredita. A Luana é uma pessoa de fé. Mas eu não esperava o Palmeiras campeão da Libertadores. Eu acho que Vou falar do Grêmio primeiro. Cara, o Grêmio não apresenta nada novo há muito tempo, né? Todo respeito ao trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio, que é um trabalho muito bom. É o técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Mas o Grêmio não apresenta nada novo faz tempo, assim. Então... enfim, agora o Palmeiras, cara, a Libertadores, eu respeito agora a Luana, mas a Libertadores do Palmeiras foi um acaso, entendeu? Não tô desmerecendo a conquista, o time jogou bem, o time com o Abel encaixou, teve um momento ali que o time tava jogando bonito, inclusive, mas assim, ninguém esperava, porque o futebol com o Lucha era aquela coisa que todo mundo sabia como ia acabar, né? E chegar um treinador novo no meio da competição foi uma aposta que, nesse caso, deu muito certo, né? Tanto que o Abel não era nem a primeira opção do Palmeiras, né? Não era nem a segunda opção, nem a terceira. Mas chegou e deu certo. Então eu vejo que, assim, a Libertadores do Palmeiras foi meio que um acaso. Eu coloquei o Palmeiras no Brasileirão ali em quinto
Eu imaginava que ia ficar no G6, porque, enfim, tem um elenco que é muito superior ao dos rivais, com exceção do Flamengo, mas eu não imaginava que o Palmeiras ia fazer uma boa temporada, porque a gente tinha quando a gente fez o vídeo, a nossa noção era o Luxemburgo, né? Era o Palmeiras do Lucha. E, cara, quem assistiu o Campeonato Paulista sabe como é que era, entendeu? E quando a gente fez o vídeo, o Palmeiras não tinha nem ganho ainda o Campeonato Paulista, tanto que foi até discussão de se ele perdesse o Campeonato Paulista, se ele seria ou não demitido, né? Então, tipo, a nossa visão aí do Palmeiras é um Palmeiras completamente diferente. Tem toda a evolução de um campeonato de 6 meses de campeonato, né? Que tem que ser considerado aí também. Vamos falar dos rebaixados agora. Rebaixado que foi onde deu a polêmica do vídeo. Aí a galera do Vasco descendo a lenha. Eu e a Luana rebaixamos o Vasco aí. E... Era esperado, né? Porque torcedor não se aguenta. Mas assim, gente, a história, ela conta já o futuro, entendeu? A gente tem que voltar um pouco no tempo, entender a situação. Não é por mal, era nosso papel ali fazer a aposta. Não, o que eu acho curioso é que vocês dois colocaram o Vasco rebaixado e a galera veio me xingar que eu nem coloquei o Vasco como rebaixado, entendeu? Falando, eu lembro na terceira rodada o Vasco estava lá liderando e tal, a galera me mencionava nos comentários, olha aí, Marcos, tá vendo? O Vascão é líder, segue o líder e tal. Mano, eu nem rebaixei o Vasco no vídeo. Mas eu acho que assim, o Vasco, ele deu continuidade a um trabalho que já não tinha dado certo no ano anterior, né? Buscou algumas peças que ajudaram no começo do campeonato, mas assim, ele pecou, na minha opinião, pelo que justamente você disse que o São Paulo acertou, que foi na manutenção foi no oposto, né? Na não manutenção do treinador. O Ramon não fazia um grandíssimo trabalho. O Vasco não ia ficar em primeiro colocado, independente do que aconteça. Eu até conversei com alguns setoristas do Vasco no começo e a discussão era, o Vasco tem time para meio de tabela. Ele, estruturado do jeito que estava, quando ele estava em primeiro, ele tinha time para meio da tabela. Ele conseguiria, com esse começo de campeonato, se manter no meio da tabela. Só que assim, você troca de treinador, você faz apostas completamente aleatórias no Sapinto, e você começa a ter problema de pagamento de salário, e isso, lógico, que faz o time não conseguir se manter dentro de campo, né? O Vasco, esse é o mesmo problema que o Vasco teve no ano passado, que deu certo no finalzinho do campeonato por causa do Luxemburgo, se repetiu aí em 2020/2021, só que dessa vez o Lucha não conseguiu não conseguiu vencer de 13-0, né, no último jogo. Então, a gente já esperava. Era esperado que o Vasco não tivesse um bom campeonato. E o começo de campeonato dele foi uma surpresa, gente. Vocês têm que ter realidade disso. E eu espero realmente que Vasco e Botafogo voltem aí, porque é triste ver grandes times como esses na segunda divisão. E tá cheio de campeonato brasileiro na segunda divisão, né? Vai ter Curitiba, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, então... Mas assim, Botafogo, você foi o único que rebaixou o Botafogo? Não, o Marcos também rebaixou. O que dá pra falar dessa campanha no Botafogo? Porque eu errei, eu falei até que o Botafogo não ia ser tão mal, pegava um 16º ali, eu não posso nem falar nada, mas... Esse Botafogo assim, aí... Pra falar a verdade, só pra completar o que você falou, eu acho que vai ser uma grande Série B. Já foi, que a gente acaba focando, óbvio, na primeira classe ali, né, nos times da linha de frente, Série A, mas a Série B mostrou vários bons trabalhos dentro do futebol brasileiro. Eu acho que é legal ressaltar isso. Então, até a gente tá aí para mostrar que o Cruzeiro não subiu, né? Então, vai ser uma Série B que acho que reserva boas surpresas aí. Cara, assim, sobre o Botafogo e o Vasco, é muito difícil e especificamente sobre o Vasco, né? Quando você já foi um clube grande, que teve glórias, que teve uma grande representatividade dentro do cenário brasileiro, quando você chega nesse ponto que o Vasco tá hoje em dia, é muito difícil lidar com as próprias expectativas. Então, quando você fala, sobre trocar técnico, mas como é a pressão internamente, né? Quando você engata ali uma sequência de derrotas, para você virar para sua torcida e falar, olha, nossa expectativa é essa. O time que a gente tem é para lutar contra o rebaixamento. Então, vamos se apoiar no que a gente tem, vamos abraçar o técnico e vamos trabalhar em cima de algo um pouco mais a longo prazo, com a única expectativa de ficar na Série A.
Só que isso é muito difícil para um clube que já foi grande, sabe? Que tem esse medo de cair, que tem essa sombra. Então fica revivendo essa coisa de quando começa a flertar muito com a derrota, com a zona de baixo da tabela, essa necessidade imediata de a gente precisa resolver, a gente não pode cair, tem que buscar uma outra solução. E é nessa solução que vem as decisões burras, né? E que, enfim, tentaram aí de ultimato que o Luxemburgo fosse o salvador da pátria de novo e não aconteceu. Então acho que é um pouco isso, o Botafogo... é o Botafogo, assim, eu até dou risada dos torcedores, porque eles têm essa consciência própria do time que eles torcem e do que tem acontecido nos últimos anos. Deve ser difícil morar no Rio de Janeiro e não ser flamenguista, essa é a verdade. Ô, Marcos, queria uma opiniãozinha. Aqui. Você caiu aí? O Marcos tá travado aqui pra mim. E agora vamos para queria até chamar o Marcos para um ponto bem interessante aí, que o Corinthians, Marcos. Aí você colocou o Corinthians como 17º e a pergunta que não quer calar, é mancinismo isso que chama? Qual que é o mérito do Corinthians para não ter ido tão mal assim? Eu confesso que eu também não tinha, na lista de apostas, eu não tinha colocado o Corinthians tão bem. Mas tão bem não, né? Não tinha colocado o Corinthians bem. Mas o que você acha que foi o diferencial aí desse Corinthians para fugir dessa má situação? Eu acho que o mancinismo encaixou, né? Deu certo. O Corinthians teve mais sorte que juízo também, né? Porque planejamento não existiu, vamos ser sinceros. E contrataram um treinador que estava badalado naquele momento, né? Que foi o Thiago Nunes, e fez uma boa temporada com o Atlético Paranaense ano passado e tal. Chegou no Corinthians, ano passado não, ano retrasado. Cara, chegou no Corinthians e não foi, não funcionou. E aí o Corinthians teve mais sorte que juízo, porque se tivesse, a gente que fica falando, né, dá tempo pro treinador e tal, cara, o Nunes é um cara que realmente não encaixou ali, e eu acho que se desse mais tempo, o Corinthians ia se complicar mais, entendeu? Não sei, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não vive a realidade do clube lá, mas tava nítido, assim, que o Thiago Nunes não tava encaixando. E daí acabou que eles trocaram na hora certa, na verdade, né? E o Coelho, quando tava, ele também não tava indo tão bem, né, pra ser sincero. Então, assim, acho que foi um tiro certeiro que a diretoria do Corinthians fez na contratação do Mancini, que chegou e fez o feijão com arroz, né? Fez o feijão com arroz. Então, conseguiu deixar o Corinthians ali numa posição que, com todo respeito, é jus ao time que o Corinthians tem, entendeu? Então, assim, a minha aposta de Corinthians rebaixado, ela era ousada, porque o Corinthians é um time que tem... O Corinthians tem camisa, o Corinthians tem tradição, assim, então... Aquele rebaixamento que o Corinthians teve foi um acaso. Isso dificilmente vai voltar a acontecer. Então, quando eu falei que o Corinthians é rebaixado, foi uma aposta ousada, igual falar que o Red Bull ia ser vice-campeão. Mas, assim, o Corinthians ficou num lugar justo pro campeonato que ele fez, ponto final. Eu acho que nós três devemos pelo menos uma pequena desculpa para o Atlético Goianiense, né? Nós três colocamos o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que começou o campeonato animado aí com o Mancini, até por isso o Mancini acabou se desligando do clube quando foi chamado pelo Corinthians. E dando trabalho, né? O Atlético Goianiense conseguiu dar trabalho pros grandes aí, empatou com o Flamengo, deu trabalho. Então, ó, pessoal, torcedor do Atlético Goianiense, não sei se tem muitos nos assistindo agora, mas fica aí nosso pedido de desculpa pro Atlético Goianiense. Vamos falar de artilheiro, que assim, ninguém acertou. Mas assim, eu e a Luana, a gente tava apostando em Gabigol, que era a aposta mais fácil. A gente foi no fácil, né? A gente foi no simples, faz o simples. Foi no óbvio, né? O Marcos quis ser ousado e apostou no Pedro. Mas assim, um detalhezinho que tem no vídeo, que deve ser falado, é que o Marcos falou, mas quem sabe um jogador do RB Bragantino não aparece aí, eu coloquei ele de vice, vou apostar no Ítalo. Foi quase, né, Marcos? Aí o Claudinho surpreendendo todo mundo nesse campeonato. Aí como um dos dois artilheiros, né? Mas é a prova que o Red Bull ia dar boa, entendeu? É a prova de que o Red Bull ia ser vice-campeão e não foi por, sei lá, um acaso do destino. Porque o Claudinho foi muito bem, né? Foi artilheiro do Brasileirão. O Ítalo, que era a minha aposta, na real, né? Eu não apostei no Claudinho, apostei no Ítalo. O Ítalo fez 5 gols. Então, pô, Ítalo, ajuda nós aí, né?
Mas eu queria chamar a atenção pro Pedro, né? Que foi a minha outra aposta de artilheiro. Eu falei Pedro ou alguém do Red Bull. O Pedro é o artilheiro moral desse campeonato. Vamos combinar. A galera colocou o Gabigol, cara, mas o Pedro tem 13 gols, o Gabigol terminou com 14, então um golzinho a mais que o Pedro. Só que o Pedro jogou menos minutos do que o Gabigol. Então, assim, se você tivesse dado mais tempo pro Pedro, com certeza ele tinha terminado com uns 25 gols, assim. Pedro joga demais, dá aula. Não, O Pedro joga... Eu queria ver alguém apostar no Thiago Galhardo. Ninguém apostou no Thiago Galhardo. Aí é difícil. É difícil, exatamente. Agora, e Luciano, eu acho que a gente teve uns artilheiros, umas opções, porque assim, Marinho, talvez não para artilharia, mas que iria estar bem no campeonato, era uma aposta um pouco mais tranquila. Agora, o Thiago Galhardo ele fez, acho que 14 gols nas primeiras 25 rodadas, entendeu? Então, são jogadores que surpreenderam muito. E o ataque do São Paulo não vinha bem. Não dava para apostar em Pablo, ou Luciano, ou Brenner para essa artilharia. Mas a gente foi no óbvio, erramos. Parabéns aí, Claudinho e Luciano, né? Os artilheiros com mérito aí desse campeonato. E vamos para surpresa agora. Surpresa positiva. Todo mundo apostou no Bahia. Acho que todo mundo errou, né? Apesar que É o famoso erramos. O Marcos ainda falou que o RB não era nem surpresa, que já era realidade. Já era realidade, entendeu? E eu ainda cheguei a comentar do Internacional, mas realmente o Bahia talvez acabou sendo uma surpresa negativa pelo que a gente esperava dele. Um time que fez, assim, digamos assim, fez o beabá do que a gente acredita ser certo e errou em alguns pequenos pontos, apostou em jogador errado aqui. O Roger não conseguiu ajustar o time no começo do campeonato, teve um campeonato muito ruim, muito abaixo do esperado, né, do que se esperava, mesmo conseguindo beliscar a Sul-Americana aí no final da competição. Por quê? Alguém me explica isso? Como que o Bahia foi tão abaixo do que a gente esperava? É o signo, né, cara? Eu acho assim, o Bahia é um clube que nos últimos anos tem tido muito potencial por toda a organização fora dos campos, né? Toda a responsabilidade que tem e realmente essa busca por jogadores técnicos que já tiveram nome dentro do futebol e que agora buscam uma coisa mais tranquila, mas que vai fazer muito... Tipo, eles poderiam fazer muita diferença dentro do clube, mas não encaixou. A gente tem essa expectativa em cima do Roger muito alta por ser um cara novo, com um pensamento mais reciclado, que propõe o jogo, que fez parte daquela formação do Grêmio lá atrás, que fez o Grêmio ser o que foi com o Renato Gaúcho depois. Mas, e eu conversei muito com o pessoal de lá, com os torcedores do Bahia, o Roger realmente não respondia, sabe? Não conseguia fazer o time jogar, não conseguia... ele fazia escolhas muito equivocadas em relação a posicionamento de jogador, e isso acabou levando o Bahia para um caminho que, assim, ficou insustentável. Então, eu acho que a gente apostou numa ideia do Bahia, que fazia sentido por tudo que eles tinham construído e pelo desempenho deles dentro do estado, né? Agora, olhando o brasileiro, olhando tudo que eles enfrentaram, é isso, não teve um trabalho de continuidade, a gente não conseguiu ver o Bahia deslanchar. Então não tem muita explicação além do básico, que é isso. O Bahia que depois do Roger foi atrás de Mano Menezes, que é um pensamento completamente diferente, que inclusive durou 3 meses só e foi demitido. Exato. Então, tipo, isso é o que todo clube faz que tá errado, né? Aquele negócio de não querer continuidade, nem de trabalho, nem de pensamento, nem de... E é uma coisa que o Flamengo pode ter errado na hora de chamar o Domenech Torrent ou quando estava buscando treinadores, mas uma coisa que eles sempre fizeram corretamente foi estamos com uma linha de pensamento, nosso time joga desse jeito, nós temos que continuar o trabalho, o Jorge Jesus deu certo. E eles buscaram isso nessa linha de... O Domenech veio com essa linha de pensamento. Eu acho que é o que falta hoje no futebol brasileiro, você não contratar o cara porque ele está disponível no mercado. Você buscar realmente um treinador que faça alguma diferença. Mas, assim, eu vou falar só uma opinião específica sobre o Roger, tá? Os times do Roger sofrem defensivamente, entendeu? Então, o Palmeiras sofria. Porque é isso, ele é um cara que ele tem aquela ideia de propor o jogo. Quando você joga em times menores,
com absurdo respeito pelo Bahia, é assim, quando você entra no Brasileiro, esses times que eles entram por uma competição à parte, que não é ser campeão, né? Você realmente tem que ter uma defesa muito forte. Porque, inevitavelmente, os clubes grandes, que têm elencos absurdos e dinheiro, muito mais dinheiro do que você, eles vão para cima, né? Eles vão chegar na sua área. Então, o que esses clubes têm que ter, na minha opinião? Uma defesa muito boa e um goleiro muito bom. Porque a bola vai chegar e o goleiro vai ter que responder. Por que o Praz perdeu a posição no Ceará? Porque, apesar dele ser o Praz, ser um líder dentro de campo, ele estava deixando a desejar em bolas muito necessárias ali na parte defensiva. Então, isso compromete muito o time. E o Roger, ele acaba indo por esse caminho. Ele aplica muito bem a parte ofensiva, ele é muito bonzinho, então ele consegue trazer os jogadores para perto, mas ele ainda não é um cara que consegue realmente fazer o time ser bem postado defensivamente para conseguir aguentar essa cancha que é o brasileiro, assim. Que o Bahia cometeu um erro parecido com o que o Palmeiras cometeu, né? Porque quando o Palmeiras demitiu o Mano, eu lembro que o discurso do presidente foi, não, agora o Palmeiras vai buscar novas tendências no futebol, não sei o quê. Semana seguinte eles anunciaram o Luxemburgo. Então o Bahia estava com o Mano, que estava com o Roger, que estava propondo um trabalho mais ofensivo, e daí os caras anunciam o Mano Menezes, que é tipo o oposto do Roger Machado, basicamente, no sistema de jogo. Então foi um erro, cara, é um erro que é muito cometido, por incrível que pareça, é muito cometido no futebol brasileiro todo ano. E parece que os times não aprendem, né, que não pode fazer isso, senão não vai dar certo. E com o Bahia foi a mesma coisa, não deu. O Roger não fez um bom trabalho, ok, não estava mais funcionando, mas vai para um caminho semelhante. Não pega nada que é tão oposto, senão não vai funcionar. É isso. Vamos agora para a surpresa negativa. Nós três erramos, né, basicamente, mas... Cara, depende do ponto de vista, eu acho. Porque, assim, o São Paulo ser uma surpresa negativa faz sentido a partir do momento que eles lideraram por rodadas o campeonato. E aí, água abaixo, né? Ferrou, assim. Internacional, eu apoio o Marcos. É uma surpresa negativa porque foi bem, tava com um jogo, assim, poderia ter vencido o Campeonato Brasileiro depois de 40 anos. E o que aconteceu? Não conseguiu fazer um gol no Corinthians, que nem pra Libertadores foi. Mas então, assim, eu queria falar que você tá distorcendo aí a situação, porque a questão é a seguinte, o Marcos não colocou o Internacional não colocou bem o Internacional e ele apostou que o Internacional fosse pior. Não que ele não fosse ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que um segundo colocado, se alguém falasse, o Internacional ficou em segundo, isso é uma surpresa positiva. O torcedor do Inter, que no começo do campeonato falou, o Inter ficou em segundo no final desse campeonato. O torcedor ia falar, isso é uma surpresa. Isso é... Vai lá em Porto Alegre perguntar se eles estão felizes. Agora não. Se eles estão positivos. Agora não. Pela situação como foi, não. Mas assim, o São Paulo, o torcedor de São Paulo, que viu o São Paulo no Paulista, esperava até um pouco mais, realmente. E ele liderou por muito tempo o Campeonato Brasileiro. Agora, o Inter, quem olhava no começo do campeonato e olha o final, o segundo colocação do Inter é totalmente aceitável, né? Não é uma surpresa nem negativa nem positiva, digamos assim. O Atlético Mineiro, na verdade, é que a gente apostava muito no Sampaoli, né? E o Sampaoli, só decepção, só. Pra mim, a grande decepção agora que o campeonato acabou, né, e é fácil de falar, foi o Atlético Mineiro, porque os caras investiram milhões, contrataram o técnico badalado e tal, e deu no que deu. Cara, ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar não é ruim, então, mas portanto que foi investido. Na verdade, o que a gente tem que analisar é o seguinte, o Atlético Mineiro investiu muito dinheiro, contratou um técnico passando por cima de Palmeiras, aí outros times que queriam contratar o Sampaoli, só tinha o Campeonato Brasileiro para jogar, ao contrário de Palmeiras, Grêmio, que a gente discutiu, até Santos, até o próprio Flamengo, que caiu pro Racing, mas estava em competições, estava na Copa do Brasil até um certo ponto, estava na Libertadores até um certo ponto. E mesmo com essa vantagem de não ter que se dividir entre campeonatos, de ter tempo para treinar, de ter elenco, que investiu muito nisso, o Atlético Mineiro ficou em terceiro. Ou seja, a gente esperava mais para um campeonato fraco como esse. O Atlético Mineiro realmente acabou sendo uma decepção, né? Mas quando eu falei decepção, eu pensava que o Atlético Mineiro não ia ficar nem entre os 5 primeiros colocados.
Olha, gente, é isso aí. E ó, você que tava xingando a gente no outro vídeo, pode xingar aqui embaixo nos comentários também. Já vamos preparar, porque daqui a pouco tem previsões pro Campeonato Brasileiro de 2021. Ai, meu Deus. E eu espero ver a Luana. Cuiabá vice-campeão. Ó, temos times interessantíssimos aí para torcer nesse novo campeonato aí. Um novo América Mineiro. Vamos ver o que acontece aí. Muito obrigado, Lu. Se você quiser deixar uma mensagem aí pro público, aí para esse ano 2021, sinta-se à vontade. É sempre um prazer, me chamem e um beijo pros dois e para todo mundo que tá assistindo a gente. Beijão, e aí, Marcos, muito obrigado pela participação, mais uma aí. Eu espero te ver logo aqui no canal. Você aqui é de casa. A semana que vem tamo aí de volta. Tô em casa. E é isso aí, não esquece também de deixar o like e de se inscrever, né, para não perder os próximos vídeos do canal aí, para ver as nossas previsões, e a gente acertando aí na rapa, errando algumas coisas feias, mas faz parte. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.